A viagem de Nancy Pelosi toca num ponto muito sensível nas relações internacionais com a China, Taiwan. Para a gente entender a origem dessa tensão, que se arrasta há décadas, eu converso agora com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite, que bom ter você aqui. É mesmo, um prazer, Márcio. E não mais em outro estúdio, né? Lorival vai contar pra gente como começou essa questão, que vem lá de trás, quando o Partido Comunista Chinês chegou ao poder. Exatamente. O Partido Comunista Chinês lutava contra os nacionalistas, liderados pelo general Chiang Kai-shek, né, que era o presidente, primeiro era o governante da China. A gente tem até um quadro aqui para mostrar para vocês os principais pontos dessa história. E aí, em 1949, o Partido Comunista venceu os nacionalistas que fugiram, então, para a ilha de Formosa, batizada assim por Portugal, pelos portugueses que estiveram por lá também, né? E junto com 1 milhão de chineses. A ilha, obviamente, já era habitada por moradores locais. Aliás, tinha acabado de ser desocupada pelo Japão no contexto da Segunda Guerra Mundial, em 1945. E ali, hoje, é uma população de 23 milhões, cuja grande maioria, segundo as pesquisas, quer ser um país independente, né? Mas essa não é algo que o governo traciona essa questão por ser muito delicada geopoliticamente. Bom, e a República Popular da China obteve o reconhecimento da ONU em 1971 e, com isso, Taiwan ficou excluído, porque a condição da China do reconhecimento era que Taiwan não fosse reconhecido. O mesmo aconteceu com os Estados Unidos, depois daquela diplomacia do Kissinger, do ping-pong, né, aquela aproximação com a China, exatamente para neutralizar a União Soviética no contexto da Guerra Fria, em 1979. Então, os Estados Unidos reconhecem a China, deixam de reconhecer Taiwan como um país independente e aceitam o princípio chinês de uma só China, mas, ao mesmo tempo, aprovam uma lei no Congresso que diz que, se Taiwan for agredido pela China, os Estados Unidos vão defender militarmente. Isso é lei nos Estados Unidos, vão defender Taiwan. É nisso que se baseia a atitude da própria Nancy Pelosi. Ela citou essa lei hoje. E aí, o presidente Xi Jinping tem feito constantes declarações dizendo que ele não vai deixar o sucessor dele herdar esse problema, que ele vai tentar reunificar de forma pacífica, mas, se isso não for possível, outras declarações que são feitas, não de forma direta pelo Xi Jinping, demonstram que a China tem a disposição de anexar à força. Essa reunificação pacífica a gente não sabe como aconteceria, já que a gente sabe, Taiwan possui exércitos, possui força militar. A gente vê a distância mínima, acho que são cerca de 200 quilômetros aqui nesse estreito de Taiwan, exatamente onde estão acontecendo ou vão acontecer os tais exercícios militares que a China promete. Isso. Agora, eu te pergunto, Lorival, nessa proximidade da China, de Pequim, aqui de Taipei, a capital de Taiwan, como é que essa possibilidade de um conflito militar está sendo inspirada pelo que a gente viu com Ucrânia e Rússia? Até que ponto a China pensa, os russos invadiram a Ucrânia? Será que eu não posso fazer a mesma coisa aqui também em Taiwan? Neste momento, a própria qualidade da liderança do Xi Jinping está sendo questionada dentro do Partido Comunista Chinês por causa dessa parceria com a Rússia, que criou um problema de imagem para a China. Os chineses são muito preocupados, você sabe muito bem, morou nessa região, são muito preocupados com a própria imagem. Além disso, a Covid-0 levou a uma forte desaceleração econômica da China. Ele está postulando o terceiro mandato, vai conseguir, porque tem o controle do Partido Comunista, que vai fazer um congresso em outubro ou novembro. Mas criar uma nova frente de uma escalada militar, o Xi Jinping este ano não seria interessante para ele, porque ele, na verdade, ele precisa mostrar que ele consegue manter a estabilidade e não deixar que haja uma instabilidade. Mas aqui, a pontinha aqui, a gente está conseguindo ver as Filipinas. Aqui é o mar das Filipinas, é aqui que está o super
porta-aviões USS Ronald Reagan, acompanhado de um destroyer, um cruzador, um navio anfíbio. Então, os Estados Unidos estão preparados para uma eventual batalha naval, que é o que a gente aconteceria. Isso deixaria a guerra na Ucrânia parecer uma festa junina. Quer dizer, nós estamos falando aqui do 10º maior exportador mundial, do maior exportador de circuitos integrados, maior exportador de computadores, de peças para escritórios. Enfim, uma guerra entre China e Taiwan, a gente está falando hoje de recessão, levaria o mundo a uma depressão e a um caos econômico. Esse é Lorival Santana, nosso analista de internacional. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Lorival, boa noite. Boa noite.